Fala, investidores líder aqui, como é que vocês estão? Espero que bem. Gente, já vai deixando o like aí para fortalecer o canal, para esse vídeo dar aquela viralizada, né? Se tiver botão de hypar, aí você também clica para ajudar, não custa nada e ajuda, beleza? Já se inscreve aí para fazer parte dessa comunidade e não perder nenhum dos próximos vídeos. Hoje a gente vai falar aqui sobre os quadrantes, que são a formulazinha de Robert Kiyosaki, basicamente, tá? Então eu peguei um vídeo bem didático aqui, que o cara vai ilustrando pra gente, inclusive, vou colocar na velocidade 1.5 aqui pra gente ir reagindo juntos, tá? Aos 4 quadrantes, como que funciona basicamente cada um, e repito, né? De forma ilustrada aqui pra vocês, que é o mais legal. Então vamos lá? Esse é um dos livros, diga-se de passagem, que mudou minha vida, tá? Eu dei o pulo, né? Migrei pro quarto quadrante por conta desse livro aqui. Beleza? Diferentes. O quadrante no qual você pertence depende de onde vem a maior parte da sua renda. Os 4 quadrantes são empregado, autônomo, dono de grandes empresas e investidor. Empregado. Nesse quadrante, as pessoas trabalham para outra pessoa ou empresa e recebem um salário fixo em troca de seu trabalho. Elas trocam tempo por dinheiro e têm pouca ou nenhuma liberdade para controlar a sua renda. Autônomo. Nesse quadrante, as pessoas possuem suas próprias empresas ou trabalham como prestadores de serviços autônomos. Elas trocam seu próprio serviço ou habilidades por dinheiro e têm mais controle sobre a sua renda, mas ainda são limitadas pela quantidade de horas que podem trabalhar. A fraqueza do autônomo é o tempo. Então, o autônomo ele tem autonomia de fazer os seus horários, mas ele ainda está preso ao trabalho. Então, assim, meio que quanto mais ele trabalhar, mais serviço, mais vendas ele fizer, né? Mais ele entregar dele mesmo, mais ele vai se autorremunerar, percebe? Eu sempre gosto de usar o exemplo do barbeiro. O barbeiro começa aqui no primeiro quadrante, né, de empregado. Então ele trabalha para um patrão, ele vai para a empresa dele todos os dias, certo? E metade é do barbeiro, metade é do patrão. Então o barbeiro vai pegar 6 mil, 3 patrão, 3 dele, certo? Ok, o barbeiro é empregado, certo? Só que o patrão fornece toda a estrutura para ele trabalhar, então o patrão pega metade. Quando o cara vira autônomo, e o cara aqui também citou o exemplo da barbearia, diga-se de passagem, né? Esse autônomo aqui, ele é o barbeiro, vira dono da barbearia. Só que ele ainda trabalha na barbearia, entende? Ele ainda é um barbeiro, só muda que o local é dele, a estrutura é dele. Só que agora, ao invés dele pegar 3 mil, que era metade, né? Era 6 quando ele era empregado, mais metade do patrão, metade dele. Agora ele vai pegar 6 para ele. Só que ele ainda, ó, tem que ralar, fião, ou habilidades por dinheiro e tem mais controle sobre a sua renda, mas ainda são limitadas pela quantidade de horas que podem trabalhar. Dono de grandes empresas. Sim, você ganha mais como autônomo do que como empregado, justo. Trabalhar. Dono de grandes empresas. Nesse quadrante, as pessoas possuem e gerenciam empresas que geram renda passiva. Elas contratam outras pessoas para trabalhar para elas e têm mais liberdade e controle sobre a sua renda. Investidor. Neste quadrante, o dono de empresa coloca pessoas para trabalhar para ele, enquanto ele, ó, fica igual esse carinha aqui da imagem aqui em cima, ó, folgadão, vendo os negócios dele subirem, né? Porque empresa é extremamente escalável, tá? E é o quadrante mais poderoso que tem, é você ser um empresário. O problema é que é extremamente difícil, né? Mas o quadrante mais poderoso da empresa, rapaziada, ela é escalonável. Se você tem uma, você lucra 50 mil por ano em cima dela. Se você ter duas e a segunda ir tão bem quanto a primeira, 100 mil. Se depois você de duas abrir mais duas e ir para 4, a gente tá falando de 200 mil, né? Entre 130 a 200 mil por ano entrando no seu bolso, entendeu? Então, o difícil é a primeira. Se você abrir até 4 franquias, a gente tá falando de 130 a 200 mil por ano no seu bolso. Se você fracionar, dá uns 15 mil por mês, é muito dinheiro. E daí pra frente, ó, você vai começando a investir, que a gente já vai falar. Então, o empresário é bom que ele é escalonável, ele nunca para. Se ele acertar uma empresa boa assim, um disque entrega de lanche, uma barbearia, qualquer coisa simples, ele vai abrindo várias dessas e vai escalonando outras pessoas para trabalhar para elas e tem mais liberdade e controle sobre a sua renda. Investidor. Neste quadrante, as pessoas investem dinheiro em ativos que geram renda passiva, como ações, imóveis ou negócios. Elas têm maior liberdade e controle sobre a sua renda. Sim. O investidor, pessoal, ele se divide em duas categorias. Não necessariamente ele se divide, tá? Mas ele tem que estar em alguma dessas. Pelo menos uma dessas duas. Ele pode estar nas duas também. Que é o investidor de renda fixa e renda variável. Depois eu vou tentar falar disso com vocês um pouquinho, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, tá no canal. Vai lá e assiste, que é muito bom. Mas vamos ver aqui. É o último quadrante. O I de investidor, né? Que ele coloca o dinheiro para trabalhar para ele. Ele investe o dinheiro dele. Sobre a sua renda. Pois não precisam trabalhar ativamente para não precisa trabalhar ativamente, percebe? Ganhar dinheiro. Número 2. Tempo de outras pessoas e dinheiro de outras pessoas. O conceito de tempo de outras pessoas refere-se à ideia de que, em vez de trocar seu próprio tempo e esforço por dinheiro, uma pessoa do quadrante D contrata outras pessoas para realizar o trabalho e, assim, multiplicar o seu tempo e esforço. Já o conceito de dinheiro de outras pessoas refere-se à ideia de que, em vez de usar o seu próprio dinheiro para iniciar ou expandir um negócio, um empreendedor pode levantar capital por meio de empréstimos ou investimentos de outras pessoas, como bancos, investidores ou parceiros de negócio. Isso o permite alavancar seus recursos financeiros e crescer mais rapidamente. E aqui está a grande diferença. Pessoas do quadrante E
IA nunca utilizam tempo ou dinheiro de outras pessoas. E por isso, quanto mais bem-sucedidas elas se tornam em seus quadrantes, mais dinheiro elas ganham. Mas ao mesmo tempo, sua carga de trabalho aumenta. E outra coisa, eu vi um estudo, cara, que diz que praticamente impossível uma pessoa ganhar mais do que $1 milhão por ano, tá? O que seria equivalente a uns 5 milhões de reais no ano, sendo empregado. Eu sei que isso foge muito da realidade do brasileiro, obviamente, né? Mas no mundo existem pessoas que ganham muito bem, pessoal. Mas assim, você ganhar mais de $100 mil por mês sendo empregado é muito difícil, tá? É muito difícil. Quase impossível. Por isso que eu falei, praticamente impossível. É tipo, 1% dos empregados no mundo que vão ganhar mais de $1 milhão por ano. É muito difícil, tá? Então, tipo assim, por exemplo, um investidor, beleza? O cara foi lá há alguns anos e comprou lá umas ações, uns bitcoins, por exemplo, e o negócio explodiu. O bitcoin, as ações dele explodiram. Pô, um cara desse facilmente, mano, pode fazer $1 bilhão. Facilmente. O cara tá há 20 anos lá em Wall Street, por exemplo, tivesse investido em várias ações. Hoje, dispararam. Facilmente poderia ter feito 100 milhões, 200 milhões de dólares. Tô falando facilmente, beleza? Você pegar um recorte de alguém que começou lá atrás. Então, pô, não tem nem comparação, né, mano? O cara, um usou inteligência, o outro ficou preso ao nível empregado. Por isso que eu falo, ninguém quer ficar acordando 6 horas da manhã e dormindo 6 horas da noite, chegando em casa 8 horas da noite obedecendo o patrão o dia inteiro pro resto da vida. Os prós e contras dos quadrantes. Empregado. Os prós são renda estável e previsível, benefícios como seguro-saúde, férias e 13º salário, menor risco e responsabilidade do que os outros quadrantes. Contras. Os contras são pouca ou nenhuma liberdade para controlar. Beleza, aqui a gente já entendeu, né? Então o ponto era esse. É você entender que... Vamos ver se tem mais alguma coisa legal aqui pra frente. Eu quero falar do investidor aqui com vocês, ó. Prós. Vamos ouvir ele falar aqui do investidor. Ó. Bem-sucedido. Investidor. Os prós são potencial para renda passiva significativa sem necessidade de trabalhar ativamente, maior liberdade pessoal e controle financeiro. Possibilidade de diversificar os riscos financeiros. Contras. Requer conhecimento e Renda passiva, em primeiro lugar, que é o dinheiro trabalhando pra você. Maior liberdade pessoal, sim, você tem liberdade de fazer suas coisas. E controle financeiro, com certeza, tá? Você tem aplicativos que vão te ajudar, profissionais que vão te ajudar, um próprio, alguém da área aí de contabilidade, da área de administração, que vai te ajudar a controlar seus gastos, suas entradas, com certeza. Tem mais tempo pra pensar e controlar isso, tá? Possibilidade de diversificar os riscos financeiros, sim, você diversifica um tanto de risco. Ethereum, um tanto em Bitcoin, um tanto em ações da Nvidia, um tanto num imóvel, um tanto numa terra, num apartamento. Você diversifica os riscos financeiros. Então, 20% do seu capital tá no Bitcoin. O Bitcoin caiu. Puta, você desvalorizou seu capital em $200 mil. Era 20% do seu capital. Mas peraí, eu tenho 800 mil ainda. Eu tenho um apartamento lá que eu vendi e eu lucrei 200. Pô, então tô no 0 a 0, entendeu? Fechou no 0 a 0. A hora que o Bitcoin subir, vai ser puro lucro. Então, um cobre o outro. Ah, tá, mas eu tenho um terreno lá que o cara tá plantando nele. E todo ano ele me dá $100 mil pra plantar lá naquela minha terra. Pô, ainda saiu 100 mil no lucro. E vamos supor que no ano seguinte o Bitcoin suba. E você pega 400 mil reais no Bitcoin. Pô, então, nossa, você tá entendendo? Você diversifica a sua renda. Então, pessoal, vamos só ver os contras aqui. habilidades de investimento. Risco financeiro, Isso. Parte técnica, você tem que ter muito conhecimento técnico. especialmente em mercados voláteis. Menor controle sobre o desempenho de Que é o que eu acabei de falar do Bitcoin. seus investimentos. Número 4. Mudar de Não necessariamente. Você pode ter bastante controle de bastante desempenho dos seus investimentos, tá? Principalmente em renda fixa. Mas é isso, tá? O quadrante mais poderoso é o do investidor, investimentos, ok? Que é aquele que você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você, né? E o ideal é que você tenha uma empresa que te gere rentabilidade, certo? E a partir dela você escale para ter uma gordurinha para investir, entendeu? E aí nesses investimentos que você faz, que é um dinheiro para isso, que não vai te fazer falta, eu sei que leva tempo, mas dá para você fazer isso, construir isso, pô, você vai enriquecendo, entendeu? Então você sai de empregado para autônomo, cria um negocinho seu, aí você desse negocinho você vai parando de trabalhar nele, vai colocando pessoas para trabalhar para você, vai contratando pessoas. Contratou pessoas, você já virou dono de empresa. Você pode sair da empresa que ela toca sozinha? Sim. Aí você vai pegando, depois de um tempo, vai abrindo mais empresas, que isso é o mais inteligente a se fazer. Você vai abrindo mais empresas. Depois que você tem 5 empresas suas, você tá ganhando 150 mil reais por ano, 200 mil por ano, 300 mil por ano, tá entrando na sua conta limpo, você só tá administrando. Pô, mano, daí tá na hora de você começar a investir, né? Porque daí você vai pegar desses 300 mil, você vai ter um custo de vida de 100 mil, os outros 100 mil você vai deixar pra viajar com a sua família o mundo inteiro, e os outros 100 mil, meu irmão, você vai investir essa porra, da forma que você bem entender, entendeu? Então pensa, cara, 300 mil por ano já é muita coisa. Se você conseguir chegar num patamar da sua vida de ganhar uma média ali de 25 mil reais por mês, a gente tá falando aí de um
cara que ganha 300 mil reais por ano. É muita coisa, velho. Você pode viver com um custo de vida de 100 mil, usar 100 mil pra viajar o mundo. E, mano, você tem 100 mil pra investir, que esses 100 mil que você vai investir é escalonável também. Pode ser renda variável, renda fixa, só vai crescer. Investimento é investimento. A não ser que você coloque alguma coisa muito zoada e perca dinheiro. Mas você chegou nesse ponto, você já é um cara inteligente. Você já vai colocar em coisas fortes, sólidas, conservadas no mercado. Mano, que aula hoje, hein, rapaziada? E olha aqui, ó, foi até ilustrado aqui pra vocês. Não tem como não entender, beleza? Isso aqui tem um post no carrossel fixado meu lá no meu perfil do Instagram, inclusive. Já vai seguindo o líder aqui no Instagram. Se você não deixou o like, deixa o like. Se inscreve aí no canal pra você estar ativo aqui comigo. No Instagram você tem uma maior intimidade comigo, porque eu tô lá abrindo Questbox, enquete todos os dias pra vocês, ok? Compartilha com um amigo seu que é trader, que quer crescer, que quer se desenvolver na área financeira, que quer entender o quarto quadrante, assim como eu mostrei ali no vídeo. Beleza, pessoal? E a gente se vê no próximo, então. Valeu, falou!